Boa noite a todos, esse é mais um vídeo do Projeto Gambaro. Hoje eu estou gravando um pouquinho mais cedo. Tem um barulho da igreja aqui do lado, pode ser que atrapalhe um pouco no vídeo, mas não tem problema. Quando a gente nasce, a gente é completamente carente. Nosso corpo não é capaz de fazer praticamente nada, é só o básico para se manter vivo, respirar, chorar, se mover um pouquinho. E conforme vai passando o tempo, a gente vai crescendo e vai desenvolvendo nossas capacidades por conta própria. A natureza vai impulsionando o nosso crescimento, por assim dizer. Porém, esse crescimento ele chega só até um certo ponto. Chega um determinado estágio desse desenvolvimento que, a menos que a gente faça um esforço consciente em determinada direção, a gente para de crescer. E quando eu falo de crescer, eu não estou me referindo só ao crescimento físico, embora ele também faça parte do que eu estou falando. Assim, por exemplo, a nossa musculatura ela cresce e se desenvolve meio que natural, assim, com o passar dos anos. Só com o uso que a gente faz naturalmente dela, ela já se desenvolve até um certo ponto. Se a gente quer desenvolver ela um pouco mais, e além desse desenvolvimento natural, a gente precisa se exercitar com o propósito de desenvolver a musculatura. Então, é um esforço consciente com um determinado objetivo, ou seja, em determinada direção. Mas aí tem um detalhe que passa meio despercebido. É que tudo em nós se desenvolve por conta própria até um certo ponto. Qualquer outra capacidade que a gente queira ter, a gente tem que trabalhar por conta própria para adquirir ela. É muito comum ver pessoas, por exemplo, que têm um lado emocional bem compatível com a idade física dela. Por exemplo, isso acontece porque ela não recebeu estímulo suficiente para desenvolver aquele lado dela. E na escola não falam pra gente que a gente só se desenvolve até um certo ponto e se a gente quiser continuar crescendo a gente tem que fazer nosso próprio esforço para isso. Eu acho que não tem muitos lugares que ensinam esse tipo de coisa. E eu usei aqui o exemplo do lado emocional, mas ainda eu usei ele meio de forma genérica, mas ainda assim dentro do nosso lado emocional tem diversas capacidades que a gente pode desenvolver. Por exemplo, imagina uma enfermeira que ela está tendo que aplicar uma injeção num paciente que está fazendo drama ali, com medo e sei lá o que. E ela consegue se manter completamente calma, paciente, super amorosa cuidando da pessoa. Nem todas as enfermeiras são assim. Agora sim, se todas são humanas, por que algumas conseguem e outras não? Basicamente é porque assim, a que consegue, ela desenvolveu essa habilidade durante a vida, seja por necessidade ou por opção. Às vezes ela pode ter passado situações na vida que forçaram ela a desenvolver essa característica e às vezes ela, por algum motivo, ela sentiu necessidade disso e falou, quero desenvolver essa coisa porque eu acho legal. Mas o caso é, ela teve que desenvolver isso. Esse não é o tipo de coisa que você nasce sabendo. Então, todas as nossas capacidades, todas as capacidades que a gente pode vir a desenvolver se baseiam em atrito e choque. Inclusive eu fiz um vídeo falando sobre atrito aqui. Depois eu vou ver se eu ponho na descrição. Sempre ele vai causar algum incômodo em nós. Pensa numa pedra rústica. Você vai começar a polir ela até ela ficar reluzente. Exige um atrito. Você tem que ficar esfregando o negócio ali por tempo suficiente para que uma característica nova surja no ser. No caso, é a mesma coisa com a gente. Tem que ter um atrito para ir polindo a gente até causar um certo ponto. Até um certo ponto que chega e faz uma mudança real em nós. Agora imagine para a pedra que está sendo polida, não deve ser muito agradável, né? E com a gente é igualzinho. A diferença é que assim, quem tem que polir a gente é nós mesmos, não vai vir ninguém de fora polir. É por isso que também eu disse num vídeo anterior que sozinho só dá para se desenvolver até um certo ponto. Porque chega uma hora que só a nossa energia ela não é suficiente para você seguir em frente nesse caminho. Então a gente precisa de um grupo de pessoas com o mesmo propósito. Porque aí a nossa energia conectada dá para chegar mais longe. Com uma gota que sozinha ela não vai chegar no mar nunca. Mas se ela se junta com outras e forma um rio, aí dá para ela chegar. Então, unido, dá para ir mais longe. E é isso. Queria agradecer a todos. E amanhã eu estarei de volta com outro assunto. Talvez atrase um pouco, porque eu não vou estar em São Paulo. Mas eu vou gravar e se eu não conseguir internet eu deixo para pôr assim que eu chegar em casa. Então, até mais e abraços.